CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos já com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Na semana passada, você falou sobre um tema que era o seguinte, que é possível desenvolver a inteligência. Sim, né? Senhor. Como era possível desenvolver a inteligência. Bom, vários ouvintes, mais exatamente 6 ouvintes, mandaram perguntas sobre o mesmo assunto, que é o seguinte, é possível desenvolver a criatividade? Ótimo. E vejam, gente, que legal, porque criatividade é uma das 3 competências mais desejáveis nos nossos tempos, junto com um pensamento crítico e solução de problemas, tá? São as 3 coisas mais buscadas, as empresas têm buscado muito. A gente está vivendo num mundo repleto de estímulos, num mundo bastante dinâmico, muito ágil, e ter essa capacidade de criar é essencial e diferencia muita gente. E aqui existe uma ideia meio equivocada, sabem, em relação a essa história da criatividade. Tem gente que acredita que as grandes sacadas, então, por exemplo, o Einstein lá com a teoria da relatividade, o Mozart, os pintores, os compositores, etc., trazem ideias de que, puxa, eu tive um estalo e a coisa saiu. E eu descobri, gente, um livro que me chamou muito a atenção de um sujeito chamado Kevin Ashton, que se chama A História Secreta da Criatividade. E nesse livro ele desmistifica essas teorias aí. Ele diz que isso nunca foi comprovado, que ao contrário, todas as grandes descobertas foram fruto de muito pensamento, reflexão, estudo, dedicação. Aquela história, né, que é mais transpiração do que inspiração, isso. É real, é real. Então, quando desmistifica, é bom. Agora, vejam que interessante, né? O pessoal, numa pesquisa, num levantamento, entre 10 pessoas, só 3 se consideram criativas. Grande parte das pessoas não se considera criativa, 70%. E no fim das contas, que história é essa de criatividade? A definição que eu considerei mais interessante é uma definição que diz que a criatividade é a nossa capacidade de enxergar o mundo de forma diferente e encontrar saídas diferentes para as situações que se apresentam para nós, que o mundo acaba exigindo. E aí, gente, existem alguns entraves para que isso aconteça. E eu considerei interessante a gente começar falando dos entraves. O primeiro é o dado de uma pesquisa do estado de criatividade. É uma pesquisa que foi feita com 5.000 adultos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Japão. E o que eles identificaram, Sardenberg? Só uma em cada 4 pessoas acredita que está utilizando o seu potencial criativo. 1 em 4. 1 em 4. Isso. 75% delas se sentem pressionadas a serem mais produtivas do que criativas. Algo do tipo, não, peraí, o que eu tenho que fazer é entregar resultado, né? E existe uma outra questão, que essa me chocou. Gente, a criatividade diminui com o tempo e diminui no decorrer da nossa vida. Crianças, de uma forma geral, são extremamente criativas. As crianças têm sacadas boas, crianças adoram fazer perguntas o tempo todo e essa é uma das maneiras de fomentar a criatividade. Então, num estudo com 1.600 crianças, olha a constatação. 98% das crianças até cerca dos 5 anos são identificadas como criativas. Quando a gente aumenta para cerca de 10 anos de idade, isso cai para 30%. Menos de 1/3. E quando a gente pega pessoas com cerca de 30 anos, essa porcentagem cai para 2%. Olha só. Leni, muita diferença. Tem alguma questão aí de uma certa autocensura? Porque quando a gente pensa em crianças, a gente pensa em muita espontaneidade. O que eu imagino facilite o processo criativo. Muito. Né? Inclusive para você fazer perguntas.
Para Sim. você não ter vergonha de parecer que você está fazendo uma pergunta boba, que você está tendo ridícula. uma dúvida de alguém que não é muito inteligente. Quando a gente vai crescendo, a gente vai internalizando algumas coisas aí que eu imagino que dificultem esse processo, não? Tem toda a razão, Cássia. Aumenta a nossa autocrítica, aumenta o nosso nível de exigência. A gente fica com receio de fazer um comentário e as pessoas acharem, ai, que ideia boba. Que bobagem. Né? De onde ela tirou isso? E esse é um grande entrave, gente, é um enorme entrave. Tem um outro ponto também, é que com o tempo, o nosso cérebro busca seguir padrões. Seguir padrões Certo. é algo muito confortável. Por quê? Nós estamos o tempo todo diante de situações de cobrança na nossa vida pessoal, profissional mais ainda. E quando a gente desenvolve algum tipo de padrão, a gente consegue entregar teoricamente de uma forma mais tranquila, mais confortável. Vejo muito na área de vocês. Eu trabalho direto com jornalistas e é muito comum assim, no começo, o sujeito vai entrar ao vivo. Então ele para tudo, faz uma força-tarefa, identifica, procura pegar dados legais, procura ter entrevistados interessantes. E aí, à medida que ele vai sendo exigido a fazer isso diariamente, ele começa meio que a criar uma certa casca. E cada vez ele começa a mostrar algo mais parecido, algo como mais do mesmo. Uma Porque fórmula. é confortável, não é, Cássia? Ele sim. entra lá para gravar, ele vai naquela vibe, vai no politicamente correto que vai caber e deixa de pensar, de considerar outras possibilidades. Então, essa é uma condição importante. Vocês sabem que uma vez eu assisti uma palestra sobre criatividade e estava o Mark Tawil. E eles colocaram um dado que me chamou muita atenção. Era uma pessoa de uma produtora que fazia propagandas criativas. E eles falaram o seguinte, a nossa primeira tendência de resposta é algo que vem do nosso sistema límbico, que é o cérebro primitivo. Então, é a coisa mais imediata. E a sugestão do cara era assim, joga fora sempre a primeira ideia. Porque a primeira ideia é o óbvio. A primeira ideia é o que todo mundo pensaria. Quando você joga fora essa primeira ideia, você começa a trazer uma atuação que é do neocórtex, nosso cérebro sofisticado. E aí sim, a gente começa a ter desdobramentos, formas diferentes, formas mais criativas. Então, o que a gente tem de sugestão para os nossos eu ia ouvintes? te perguntar aí? isso. Como fazer para ter boas ideias para ser criativo? Primeiro, pessoal, acredite que você consegue. Isso é essencial. Certo. A criatividade pode ser desenvolvida. Segundo, tente várias vezes. Tem que perseverar. Ai, não ficou tão legal. Peraí, deixa eu ensaiar de outra forma, deixa eu pensar numa outra possibilidade. Relaxe. O ócio é essencial. Quantas vezes a gente está lá preocupados com um problema, a gente resolve sair para uma caminhada para relaxar um pouco e aí, parece que a solução vem na nossa cabeça. Quem defende muito essa ideia é Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro lá do Rio Grande do Norte. Ele diz que é muito importante que a gente consiga esse nível de relaxamento para a gente resgatar memórias. Tenha consciência das suas amarras, entenda que tem um monte de coisa que vai te levar para o caminho contrário, se conheça, busque interesses variados em áreas diferentes. Eu estudo comunicação, claro, por meio dos trabalhos de muitos colegas fonoaudiólogos que me abastecem muito, mas eu olho também o que os jornalistas estão pensando, o que o neurocientista está pensando, o que o publicitário está trazendo, tem que abrir esses horizontes. E traga, ou melhor, resgate o hábito de fazer perguntas. Essa curiosidade, gente, que está por detrás do fazer perguntas é essencial para que a gente consiga boas sacadas, boas respostas. E é um estímulo que tem que estar presente, que a gente deve buscar. Perfeito. Leni Quirilos, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a semana. Obrigada, Sardenberg. Cássia, um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Obrigada, Leni. Até mais. Até.